Jerónimo de Sousa enumerou, e eu reparei que o fez hoje, uma série de setores que considera estratégicos para a economia para aumentar a produtividade. Falou, inclusivamente, nos pequenos empreendedores. Hoje o Governo está a lançar um programa que vai ser lançado durante esta semana toda que aí vem, de empreendedorismo. É novamente um incentivo a que as pessoas encontrem razões para produzir e consigam, de facto, criar o seu próprio emprego. O senhor acha que há pontos neste programa, assim como noutros, em que possa consensualizar-se com as outras forças políticas e com a sociedade em geral? Nós, portanto, consideramos que o apoio ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas é fundamental, tendo em conta a realidade que temos no plano do mercado interno. Portanto, que a grande força empregadora, portanto, hoje são as micro, pequenas e médias empresas. Tudo o que passar pelo apoio às pequenas e médias empresas terá certamente o vosso apoio também. Quando nós colocamos, aliás, portanto, numa intervenção pública que temos, quando nós colocamos, portanto, esta dificuldade de acesso ao crédito, esta dificuldade de corresponder, portanto, aos custos dos fatores de produção, porque esta ideia mirabolante que, baixando os salários, roubando subsídios, de contenção, portanto, e até rebaixamento das reformas, de redução de direitos, que resolve o problema das pequenas e médias empresas. Não resolve. Basta falar com eles. Portanto, o que eles se queixam é do preço do crédito, é do preço dos combustíveis, é do preço, portanto, do gás, da eletricidade. Isto tudo junto... E das pessoas não terem dinheiro para comprar nada. Claro, portanto, se esta política de redução dos direitos de quem trabalha, dos reformados e pensionistas, as pessoas ficam sem poder de compra, naturalmente há uma contração do próprio mercado interno. Mas o que é preciso é encontrar novos setores estratégicos, ou novos velhos setores estratégicos. Novos setores, a agricultura seria defender o que temos, por exemplo, defender o que temos, eu acho que é importante, mas simultaneamente dinamizar e modernizar, portanto, e potenciar... o mar, como já disse, o não mar, é? Muitas vezes a nossa indignação, passo o termo, é ver, portanto, um país com potencialidades. Portanto, e ouvir, portanto, já ouvimos aqui, portanto, esta ideia que tudo isto que está a acontecer é inevitável, não é. Não é. Nós temos potencialidades nacionais. Nós temos uma riqueza maior que são os próprios trabalhadores. Então, porquê, portanto, ofendê-los, maltratá-los, portanto, com cortes nos direitos, cortes nos salários, cortes nos subsídios? Portanto, porquê, em vez de se afirmar claramente da defesa desses direitos para potenciar o próprio desenvolvimento? Não é dissociável. Portanto, e nesse sentido, portanto, nós consideramos que as pequenas e médias empresas, pelo papel que têm na nossa economia, pelas potencialidades que encerram, que deveriam ser apoiadas. Portanto, eu, por exemplo, tenho que reconhecer, portanto, a banca privada é a banca privada, faz o seu papel, portanto, o lucro é a sua função fundamental. Mas, por exemplo, o Banco Público, portanto, a Caixa Geral de Depósitos, muitas vezes tem um comportamento em relação aos pequenos e médios empresários como um banco privado. Portanto, e nós, portanto, enfim... Como é que o senhor reage ao facto do Ministro da Economia hoje ter dito que está disposto a negociar e a levar à concertação social o salário mínimo para 515 euros? Estão em dívida. Estão em dívida porque houve, portanto, um acordo, portanto, enfim, com as centrais sindicais, é um bom caminho, é um bom passo. Com o compromisso de valorização do salário mínimo nacional, como se lembra, portanto, e como sabe. Depois foi interrompido. Portanto, há aqui já, portanto, digamos, um prejuízo de quem tem o salário mínimo nacional. Nós, portanto, pensamos que deveria haver o aumento e a concretização e cumprimento desse acordo. É um bom passo por parte do Governo? Portanto, repare, nós falamos, por exemplo, que temos cerca de 2 milhões de pobres em Portugal. A pobreza está a aumentar. Muitos desses pobres trabalham, ou seja, trabalham empobrecendo. E o exemplo concreto do salário mínimo, de 475 euros, para quem conhece a vida, para quem conhece a realidade, como é que é possível, portanto, enfim, conseguir fazer uma vida digna com esse vencimento, muitas vezes com uma família às costas? Portanto, nesse sentido, é uma medida que nós valorizamos e que defendemos. Vamos lá ver. Vamos aqui Fala-se muito que o PCP, portanto, não, o PCP esteve de acordo com esse aumento.
Jerónimo de Sousa, já aqui foi dito que há que criar pontes e há que haver entendimentos, não só dentro do próprio país, para não se chegar também à situação em que está a Grécia neste momento, mas também entre países. Ora, isso é que muitos portugueses se interrogam que não está a ser feito. Não se vê que haja, por exemplo, uma ponte com a Espanha, aqui na Península Ibérica, nem com outros países, até com a própria Grécia, ou com a Itália, ou com a França. Portanto, há aqui uma grande dificuldade também de estabelecer consensos europeus. Permita-me uma introdução em relação a esta questão dos consensos. Nós temos, portanto, uma visão clara, portanto, em relação a isso, e defendemos a ruptura com este caminho para o desastre que estamos a assistir. Nós, portanto, não resolvemos o problema do déficit, não resolvemos o problema da dívida, não resolvemos o problema do desemprego, não resolvemos o problema das injustiças. São factos, portanto, basta olhar para os números. Então, podemos conformar-nos, assim, enfim, não há saída, e ficamos no lodaçal, no pântano, até ao afundamento. Nós consideramos que a necessidade, de facto, de uma ruptura com este caminho, portanto, e procurar, portanto, com base, como digo, em algumas ideias força, portanto, com algumas que eu já transmiti, mas que e em relação à sua pergunta, portanto, aproveito, por exemplo, a questão da renegociação da dívida. Quer queiramos, quer não. Nós podemos inventar dizendo que queremos pagar, mas há de chegar um momento em que nós não vamos conseguir pagar. Portanto, a perspectiva, por exemplo, dos juros da dívida são progressivos. Portanto, progressivos, portanto, podendo chegar, portanto, a 2016 com 9 mil milhões. Devemos muito mais do que devíamos antes. Exatamente. Portanto, este é um problema de fundo. Portanto, a questão da renegociação da dívida, tanto do prazo, tanto dos prazos, dos montantes, dos juros, tem um objetivo do nosso ponto de vista, que era conseguir, tanto que, através dessa renegociação, encontrar alguma folga para, digamos, portanto, conseguirmos o investimento necessário para o desenvolvimento económico. E, portanto, nesse quadro de renegociação da dívida, nós também defendemos, por exemplo, portanto, o relacionamento mais próximo, mais estreito com os países que hoje têm, tanto problemas da dívida, designadamente. Falou de Espanha, mas poderíamos falar hoje, tanto da Bélgica, da Itália, tanto da Irlanda, começam a ser muitos. Espanha, portanto, um conjunto de países que juntos pudessem influenciar, tanto decisões da União Europeia, particularmente do seu diretório ou da sua diretora, se quiser, portanto, neste caso concreto, a senhora Merkel. Portanto, nós temos esta visão, portanto, de defesa, de facto, do interesse nacional, que não é incompatível com a defesa dos direitos. Eu fiquei chocado e não esperava, portanto, isto do Dr. Rui Machete, dizer que os portugueses todos viveram acima das suas possibilidades. E senti, portanto, digamos, um sentimento de rejeição muito fundo, porque como é que se pode afirmar isso? Portanto, sabendo, como nós sabemos, que hoje há portuguesas e portugueses que vivem com 280, com 300 euros... Viveram, foi o que eu disse. É no passado, viveram. Viveram. Viveram, sim, mas mesmo em relação, por exemplo, a algumas ideias que existem. Bom, pois, os portugueses hoje têm casa própria que nunca tão depressa será sua, como é sabido, portanto, ao fim de 30, 40 anos, é sempre a banca que consegue, portanto, esse objetivo. Então as pessoas não tinham o direito, tendo em conta até as rendas, o preço das rendas no mercado, não tinham o direito de ter acesso, portanto, à habitação. Isto é viver acima das suas possibilidades. Portanto, e é espantoso que se procure misturar aqueles que ganharam milhões e milhões de uma forma inaceitável, especulativa e, em alguns casos, criminosa, portanto, possam ser equiparados com aqueles que têm que fazer da sua vida um problema sério, de enfrentar as dificuldades da vida. Mais uma ideia? Uma ideia, portanto, neste quadro, portanto, que se nota alguma desorientação, que, como disse, das pessoas, nós queremos fazer um apelo profundo, que é, até citando um poeta, portanto, ele dizia: quando se perde os bens, perde-se pouco, quando se perde a dignidade, perde-se muito, quando se perde a coragem, perde-se tudo. Que o povo português não perca a coragem de continuar a lutar por um futuro diferente, por um futuro melhor.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Jerónimo de Sousa, líder do Partido Comunista Português, por ter vindo esta noite ao Prós e Contras.